Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade para podermos estudar a Bíblia com vocês. Agradecemos a todos que estudam e compartilham esses estudos com outras pessoas. Também todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Nilda Junco Fucuti. Ela está parabenizando Ana Carolina Fucuti Levante, completando mais um ano de vida. Sônia Rocha também está aniversariando, parabéns. Terezinha Santana, de Povoado Joá, em Cícero Dantas, da Bahia. Ela parabeniza o filho Pedro Júnior, completando mais um ano de vida e pede para que oremos para que ele volte para o Senhor. Raimundo Nonato e Cátia, lá no Rio de Janeiro, pedindo orações por eles e família. Dina Tereza de Jesus, de Parecisa, em Rondônia, pedindo oração pelo filho Vitor. Diz ela que ele precisa, todos nós precisamos, né? Vamos orar pelo Vitor. Francisco Xavier, lá de Manaus, Amazonas. Também Miriam, de Camamu, Bahia, parabenizando sua irmã Nisa, que também completou mais um ano de vida. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela vida, por este dia que nos concedes e por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, onde quer que estejam ouvindo a Tua Palavra, que possamos tomar a decisão de não somente ouvir, mas colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos que abençoes todos aqueles que estudam conosco e que têm suas necessidades, suas lutas, seus problemas. Dê vitórias a cada um conforme a Tua santa vontade. Pedimos que abençoes a Sônia Rocha, que completou mais um ano de vida. Também pedimos uma bênção especial para Ana Carolina Fucuti Levante, que está aniversariando. E ainda Pedro Júnior, que está aniversariando, e que ele possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e volte para o Senhor. Pedimos também que abençoes o Raimundo Nonato e a Cátia, necessitam das Tuas bênçãos. O filho Victor, que é da Dina Tereza de Jesus, lá em Rondônia, está também precisando muito das Tuas bênçãos e que nós continuemos orando por ele. Abençoe também a Nisa, irmã da Miriam, lá de Camamu, na Bahia, que completou mais um ano de vida, e ainda Maria Madalena Carvalho, lá de Luanda, em Angola, que pede oração por suas netas. E todos os demais que nos pedem orações, Pai, que Tu abençoes a cada um. Aos aniversariantes de muitos anos de vida, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar sequência ao estudo desta semana, onde nós estamos falando a respeito da luz que brilha na escuridão. E conforme nós conhecemos na história da palavra de Deus, os primeiros cristãos, eles eram fiéis a Deus, sinceros, e isso foi no primeiro século, depois que Jesus aqui esteve. E depois, esses crentes que eram fiéis a Deus começaram a se contaminar com heresias, com doutrinas falsas, e permitir que pessoas que não estavam realmente convertidas fizessem parte da comunidade cristã. E isso influenciou para que viesse muitas heresias para dentro da igreja. No segundo, terceiro, quarto século da era cristã, nós vemos como que a igreja ela abriu mão dos seus princípios, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos do Antigo Testamento, e começou a adorar ídolos, começou a guardar outro dia da semana sem ser o dia que Deus deixou estabelecido para ser guardado e para que possamos adorá-lo exclusivamente nesse dia em que nós paramos todas as atividades. Então essas mudanças ocorreram nos primeiros séculos da era cristã. E a luz, mesmo assim, ela continuou brilhando em meio à escuridão, às trevas espirituais que estavam invadindo a igreja. Muitos cristãos sinceros, eles chegaram a ser perseguidos e mortos por causa da sua fé, não negaram a fé, mas, infelizmente,
essa concessão que a igreja fez nos primeiros séculos da era cristã, ela vem trazendo consequências até o dia de hoje. E Satanás, ele continua trabalhando intensamente na mente de cada ser humano, especialmente aqueles que aceitam a Jesus, aqueles que passam a ser cristãos. Satanás, ele trabalha intensamente para que as pessoas não aceitem a plena verdade da palavra de Deus, para que aceitem apenas uma parte da verdade, a outra eles abrem mão. Pensam que somente por ter aceitado a Jesus em suas vidas já é o suficiente. Mas nós sabemos que todos aqueles que aceitam a Jesus, que se entregam a Jesus, que passam a ser discípulos de Jesus, eles vão fazer aquilo que o Mestre fazia, seguir os ensinamentos dele. E então, se a pessoa não quer seguir os ensinamentos que Jesus deixou, essa pessoa ela não é um discípulo. E nós temos que analisar como é que nós estamos seguindo aquilo que Jesus ensinou para cada um de nós. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, nos versos 3 a 6, Paulo escreveu: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo vem dizendo aqui que a nossa mente, ela, às vezes, ela está fechada para entendermos e aceitarmos a plena verdade da palavra de Deus. Como diz ele aqui no verso 4 de 2 Coríntios 4, ele diz: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. O apóstolo Paulo também, em Romanos, no capítulo 7 e no verso 23, Paulo diz: contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Então, nós temos esta batalha dentro de nós, na nossa mente. A lei que Paulo fala aqui, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado. Essa lei que está em guerra é a lei do pecado, é a lei carnal. Nós temos essas duas naturezas. Nós nascemos com a natureza carnal pecaminosa e quando nós aceitamos a Jesus, então nós recebemos a natureza espiritual. E essa natureza espiritual, ela precisa ser alimentada dia após dia através da palavra de Deus, através da oração, para que nós possamos ser fortes, para não aceitar heresias que muitas pessoas dizem que hoje não é mais necessário nós obedecermos e seguirmos certos ensinamentos da Bíblia, porque está ultrapassado, porque era para o passado, não para nós hoje. E então essa guerra existe dentro de nós. A lei da carne contra a lei do Espírito. Também nós lemos em Romanos capítulo 12, no verso 2, Paulo ele vem aqui dizendo: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então aqueles que aceitaram a Jesus precisam ter uma mente nova, renovada pelo poder de Deus. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas o que é que nós vemos hoje entre os cristãos, entre nossos irmãos na igreja? A maioria das pessoas seguindo modas do mundo. Por exemplo, os homens,
eles cortam o cabelo igual determinado ator ou artista usa o cabelo, ou mesmo um jogador de futebol, e aí aparece todo mundo na igreja com aquele tipo de cabelo diferente, seguindo a moda, seguindo o mundo. Então, vejam, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Hoje, por exemplo, os homens, né, estão usando calças, né, bem apertadas, e lá embaixo no pé, a boca da calça, ela é tão apertada junto com a canela da pessoa ali no tornozelo, que eu acho que é até difícil a pessoa tirar essa roupa na hora que vai, né, ter que tirar a roupa. E seguindo a moda, por exemplo, hoje em dia a maioria das pessoas, né, que vão para a igreja, os homens, vão de um blazer, uma calça jeans e tênis, né? Seguindo a moda do mundo. Por quê? Porque vê na televisão, vê aí as pessoas usando assim, então traz isso tudo para dentro da igreja. Então vejam, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A renovação da mente que nós precisamos ter. Vejam que o apóstolo João, em João, no capítulo 1, no verso 4, João escreveu: aquele que é a palavra possuía a vida, e a vida trouxe luz para todos. Também, em João capítulo 1, verso 5, ele diz: a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. João 1, verso 9, João ainda diz: aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. E João 1, verso 14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, vejam como era Jesus, a luz. Ele estava em qualquer lugar que ele estivesse, ele era a mesma pessoa. Assim também nós deveremos ser luz onde quer que nós estivermos. Nós não podemos ser uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa lá fora, no trabalho, nos negócios. Nós temos que ser uma pessoa que eles vejam que nós somos realmente luz onde quer que nós estivermos, assim como Jesus era luz. Jesus mesmo disse que nós deveremos examinar as Escrituras porque nós cuidamos ter nelas a vida eterna, e são elas as Escrituras que testificam dele, de Jesus. Mas infelizmente, a maioria dos cristãos hoje não estudam a Bíblia. Apenas ouvem alguma mensagem, algum sermão, ouvem, quem sabe, na igreja ou mesmo pela internet, e não pegam a Bíblia para estudar. Se nós quisermos, irmãos, ter uma mente transformada, se nós quisermos ser imitadores de Cristo, nós precisamos estudar a Bíblia. Examine as Escrituras, diz aqui João 5,39, porque nós temos nela, nas Escrituras, a vida eterna, que é Jesus Cristo, e são as Escrituras que testificam de Jesus. Se nós não estudarmos a Bíblia, se nós não esquadrinharmos a palavra de Deus, pesquisarmos, nós nunca seremos verdadeiros cristãos e nem seremos luzes onde quer que nós estivermos. Mas o que nós precisamos mesmo é ter uma mente transformada. Como diz Paulo lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 5, que nós deveremos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus era Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele antes se humilhou, tomou forma de servo, veio aqui neste mundo, viveu, sofreu e morreu morte de cruz, que era a morte mais horrenda que havia naquela ocasião, era a morte de cruz. E Jesus pagou o nosso preço do pecado na cruz. Que nós possamos refletir, que nós possamos ocupar a nossa mente com as coisas espirituais, que nós não imitemos as coisas que o mundo faz, porque nós precisamos ser luz onde quer que nós estivermos. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco estudando a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã para concluirmos o estudo da semana, mas queremos fazer ainda uma pergunta a cada um de vocês. Tem você ocupado a sua mente com coisas espirituais? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros.
Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.